Na aula de hoje, a gente vai começar a falar de funções com 3 variáveis reais. Eu vou pegar um conjunto A no R3 e aí uma função de A, digamos F, que sai de A e chega em R, né? Eu vou considerar uma função assim, que a cada tripla de números x, y, z, tripla ordenada, né, pertencente a A, associa um número real, que eu vou chamar de W, que é o f de x, y, z. Tá? Então, essa daqui é uma função com 3 variáveis, tá? A valores reais. É uma função com 3 variáveis independentes, né? De 3 variáveis independentes com valores reais. Bom, o conjunto A é o domínio da função e quando ele não for especificado, a gente sempre vai pegar o maior possível, como sempre, né? Então, vamos ver só um exemplo? Qual seria o domínio? Determinar o domínio de f de x, y, z igual a raiz quadrada de x menos y. O que seria isso? Então, a gente vai exigir que x menos y seja positivo, certo? Então, o domínio é o conjunto das triplas ordenadas, né? Tais que o x é maior que y, digamos, maior ou igual a y. E aí, que conjunto é esse? Que região é essa? É uma região do espaço, né? Eu poderia pensar no plano x igual a y. Quando é que o x é y? Dá esse plano aqui, ó. Pensar assim, esse é o plano x igual a y. E o x maior que y é o quê? Seria o semi-espaço virado para cá. Tá? Então, lógico, o plano continua lá para trás, aqui para baixo, né? Mas eu estou pegando um semi-espaço. Tá? Então, nesta região é onde eu posso calcular a f. Tá? Bom, o que seria o gráfico de uma função com 3 variáveis? Seria o conjunto do quê? Formado por quádruplas. Né? Tem que ter o x, o y, o z e o w. Né? Então, o gráfico seria o conjunto dos pontos x, y, z, w, e aí eu tenho que jogar isso no R4, tais que o w é o f das 3 primeiras, né? E essas 3 primeiras, o x, o y, o z, essa tripla aqui, tem que estar em A. Tá? E aí, o que aconteceu? Acontece que a gente não consegue representar geometricamente o gráfico de uma função com 3 variáveis. Tá certo? Então, eu sei analiticamente o que é, mas eu não consigo representar geometricamente. Tá? Não é possível representar geometricamente. Mas aí a gente continua precisando estudar funções com 3 variáveis. Né? E então, a gente vai ter que usar outras formas de analisar a função. Tá? Uma delas é olhar, quando eu faço w igual a uma constante, né? Eu faço f de x, y, z igual a constante, eu posso ver de que forma a função aumenta ou diminui
olhando as equações da forma f de x, y, z igual a constante. E aqui a novidade, bom, quando a gente tinha só duas variáveis, f de x, y igual a constante, era o que a gente chamava de curva de nível, lembra? Com duas variáveis era uma curva de nível. Agora, com três variáveis, eu não tenho mais uma curva, eu tenho uma superfície de nível. Tá? Então, para estudar as funções, uma das ferramentas é olhar as superfícies de nível. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar as superfícies de nível de F, tá? Que são conjuntos XYZ, formado por XYZ no domínio, tais que o F de XYZ é um número C fixado. Né? Uma superfície de nível C seria um conjunto desses. Tá? E aí, mudando o C, a gente vê como é que a função se comporta. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de superfície de nível. O mais simples, qual a superfície mais simples que vocês conhecem? Plano. Então, vamos lá. O exemplo 1. Eu vou pegar uma função de três variáveis, x, y, z, da forma, por exemplo, x mais 2y mais 4z. Essa função aqui. Tá? Então, as superfícies de nível dessa função são planos. Né? Vamos lá. Superfície de nível C é o plano de equação x mais 2y mais 4z igual a C. Vamos pegar dois deles só para ter uma ideia? Então, para a conta ficar fácil, eu posso escolher C igual a 4, por exemplo. Aí eu consigo não só fazer uma conta fácil, como desenhar mais facilmente. Então, se o C é igual a 4, eu consigo ver as interseções com os eixos, né, no meu desenho. Então, aqui eu tenho o x, o y, z. Então, a interseção com o eixo dos x é só fazer y e z iguais a 0. Soma isso aqui e fica x igual a 4. Então, o ponto 4, 0, 0 está na superfície. Tá? Isso aqui eu esqueci de escrever, é um plano, né? Quando eu fizer, se eu quiser a interseção com o eixo dos y, eu faço o x e o z iguais a 0. Se aqui é 4, o y é 2. Então, você tem aqui um 0, 2, 0. E fazendo interseção com o eixo z, some esse pedaço, fica 4z igual a 4. E eu tenho z igual a 1, 0, 0, 1. Então, esses três pontos não alinhados determinam esse plano aqui, que eu vou desenhar um pedacinho dele. Esse plano que contém o triângulo desenhado, né? Esse plano aqui é a superfície de nível 4 da função. Tá? O que significa isso? Que o f calculado em cada um desses pontos dá 4. Agora, para eu poder ver o comportamento da função, eu teria que fazer mais algum nível para poder comparar. Então, vamos fazer na mesma figura o c igual a 8? O que vai acontecer se o c for 8? Vamos olhar as interseções do mesmo jeito. É só imaginar 8 aqui e acha as interseções com os eixos. Fazendo x, y e z iguais a 0, eu vou ter x igual a 8. Então, ele vem um pouquinho mais para cá. Quando eu fizer o x e o z iguais a 0, eu vou ter o y igual a 4, aqui. E fazendo x e y iguais a 0,
eu vou ter z igual a 2. Vem mais para cá. Aí eu vou ter um plano assim, ó. Ele veio um pouquinho mais para frente, né? Eu tô tentando desenhar em perspectiva. É um plano paralelo ao primeiro, né? Porque o vetor normal é o mesmo. Então, é paralelo. Só que ele veio mais para frente. Tá? Esse seria o plano C igual a superfície de nível 8 da função. Então, se eu quisesse saber qual é o lado, para que lado que eu vou para aumentar o valor de f, o que vocês me responderiam? Então, cortando aqui nesse plano C igual a 4 aqui, a função aqui vale 4, né, nesse plano. Eu venho um pouquinho mais para frente, a função vale 8. E aí, bom, a gente vai mais ou menos percebendo que quanto maior o C, mais para frente eu venho, tá certo? E se o C diminuir, então eu vou lá mais para trás. Então, se eu pegar valores lá atrás, o valor da função é menor. Se eu venho mais para frente, o valor da função é maior. Tudo bem? Então, analisando essas superfícies, a gente tem uma ideia, ainda pequena, mas do comportamento da função. Tá bom? Até aí deu? Então, vamos ver um exemplo 2? Qual a próxima superfície que vocês conhecem? Próxima superfície que vocês conhecem. Qual que seria uma superfície simples? Vocês conhecem, além dos planos, vocês conhecem esferas, né? Equações de esferas. Então, vamos ver uma função que tem superfícies de nível que são esferas. O exemplo é esse aqui, ó. Essa daqui. Né? Se eu fizer x² mais y² mais z² igual a c, né? As superfícies... Essas superfícies aqui são esferas. Bom, o C não pode ser um C qualquer, né? O C aqui, obrigatoriamente, tem que ser positivo. Tá? Quando o C é 0, dá um ponto só, dá o 0, 0, 0. E para C maior que 0, eu vou tendo esferas, todas concêntricas, né? Todos concentram na origem e aumentando o raio, né? São esferas concêntricas. Tá? E aí, bom, essa daqui seria o nível 0. E depois todas as outras vão sendo esferas assim, né? Tá bom? Então, significa o quê? Que quanto mais eu me afasto da origem, maior o valor da função. Né? Então, essa a gente também já sabe. Agora, vamos ver um outro exemplo interessante. Esse aqui é o f de xyz igual a... Só vou fazer x2 mais y2. Tirei o z2. O que vai dar isso? As superfícies de nível vão ser dadas pela equação x2 mais y2 igual a constante. De novo, essa constante tem que ser positiva, né? Mas eu quero saber o que é isso. Isso aqui é uma equação de quê? Isso aqui é um cilindro. Se eu pensar lá no plano z igual a 0, então vamos pensar assim. Quando eu estou no plano z igual a 0, eu vejo uma equação de circunferência. Né? A gente está aqui. Agora, para cada ponto da circunferência que satisfaz a essa equação, para cada ponto, se um par xy, eu tenho aqui xy0 e o x² mais y² dá c. Mas se
se com 0 aqui dá C, qualquer outro também vai dar. Porque nesse daqui, né, eu pego o x, y e um outro valor para z aqui, diferente de 0, ele também satisfaz a equação. Tá? Então, aqui a gente tem um cilindro, né? Para cada C fixado dá um cilindro. Quando o C é 0, dá o quê? Se o C for 0, eu vou ter x2 mais y2 igual a 0. Então, significa que o x tem que ser 0, o y tem que ser 0 e o z? O z está solto. Dá o eixo. Tá certo? Então, a superfície de nível 0 seria o conjunto dos x, y, z, tais que x2 mais y2 é 0. Isso aqui dá o eixo z. É o conjunto dos pontos da forma 0, 0, z, tais que z está em R. Tá bom? Isso dá o eixo. E se o c for maior que 0, eu vou ter o SC, é o conjunto dos x, y, z, tais que x2 mais y2 é c, isso dá um cilindro. E esse aqui é o eixo Z. Tá bom? Então, aqui, olha, esse bom, deixou de ser superfície, né? Mas, porque é uma reta, mas é considerada, a superfície de nível 0 é degenerada, né? É uma reta. E, para ser diferente de 0, vão sendo cilindros, né? Que vão alargando. Conforme o C aumenta, ele vai aumentando aqui. Tudo bem? Agora vamos fazer o exemplo 4. Vocês vão pensando enquanto eu apago a lousa. Eu quero as superfícies de nível da função f de x, y, z igual a x menos y quadrado. Não, vou fazer o contrário. Y menos x quadrado. Essa é daqui. Tá? Aqui, eu vou fazer y menos x quadrado igual a constante. Tá? Vamos começar com c igual a 0? Eu vou ter y igual a x quadrado. Que essa equação aqui vocês conhecem desde há muito tempo, né? Só que com uma interpretação dentro da geometria plana, né? Era uma parábola lá no plano xy. Agora que nós temos 3 variáveis, isso aqui é uma equação do quê? Então, isso aqui, se eu tivesse lá no plano xy só, seria uma parábola virada lá para o eixo y, olhando lá assim, né? Só que para cada ponto desses que satisfaz essa equação, o z está livre, ele pode ser qualquer coisa. De novo, então eu pego o 0, 0 e ponho o 0, 0, z. Eu pego esse ponto aqui, por exemplo, 1, 1, 1, 1, eu posso subir e descer à vontade com esse 1, 1. Esse daqui, né, cada ponto da parábola, eu subo e desço. Né? Então, vai dar uma superfície assim, ó. Bom, nem todas as superfícies que a gente conhece, que a gente é capaz de desenhar, nem todas elas têm nome. Essa aqui tem nome. Esse aqui é um cilindro parabólico. Bom, essa daqui é a superfície de nível C igual a 0, né? E se eu fizesse outro nível aqui? Para C igual a 1, o que vai acontecer? Quando eu fizer C igual a 1, eu vou ter a equação y menos x quadrado igual a 1. Então, fica y igual a x quadrado mais 1. O que acontece com o cilindro? Ele vem mais para frente.
tá? Eu não vou desenhar porque senão eu não consigo, né? Aqui, então, aqui seria o C igual a 0, se eu quiser C igual a 1, vai um pouco mais para lá, C igual a 2, C igual a menos 1 vem para trás, e assim por diante. Então, a forma como a função cresce é contornando. Em cada cilindro desses, ela é constante. E se eu quero aumentar o valor da função, eu tenho que ir mais para lá. Diminuir, eu venho mais para cá. Agora, tentando dar uma definição, o que é um cilindro, né? Em geral, é assim, você pega um plano e aqui você pode desenhar qualquer curva. Tem uma curva C aqui. E aí você pega uma reta que não seja paralela ao plano. Pega uma reta R aqui. Para cada ponto da curva, você traça uma paralela a essa reta. Então, pega esse ponto, traça uma paralela. Pega esse outro ponto, traça uma paralela. E assim por diante. Tá? E aí você tem uma superfície que faz assim, né? Ele acompanha a curva. Parece Niemeyer, né? Faz umas curvas assim, né? Então, fica uma folha, né, que acompanha o desenho da curva, tá? Uma obra de arte aqui, tá? Ela vem, isso daqui é um cilindro. Essa é a definição de cilindro. É quando você varre com retas que são todas paralelas entre si, você varre ao longo de uma curva. Então, se a curva for uma circunferência, dá um cilindro circular. Se a curva for a parábola, dá o tal do cilindro parabólico. Né? Esse aqui, a reta era o próprio eixo, né, vertical, nos dois casos. E se a curva aqui, essa base aqui, fosse uma reta? O que ia acontecer? Ia dar um plano. Então, um plano é um caso particular de cilindro. Né? Olhando desse ponto de vista, o plano é um cilindro. Claro que você não vai chamar o plano de cilindro. Você deixa com o nome que ele já tem. Mas seria essa a definição mais geral de cilindro. Tá? Como é que fica? Ó, só mais um exemplo ainda. Um exemplo da lista. Ele pede para desenhar a superfície dada pela equação x2. Eu vou mudar um pouco. X2, y2 menos z2 igual a 1. Só vou desenhar esse aqui. Então, se o meu mundo só tivesse duas variáveis, o y e o z, eu veria uma hipérbole, tá certo? No plano YZ, aqui está o y, aqui tem o z. Quando o z é 0, o y dá mais ou menos 1. E a gente sabe que, como aqui é uma equação desse tipo, com 1 e 1 aqui, né? As assíntotas são assim. Então, dá isto. Isso é no plano YZ. Mas eu não estou... Eu estou pensando na superfície dada por triplas xyz, tais que o y quadrado menos z quadrado é 1. E agora, então, isso não é mais só uma hipérbole. Isso aqui é uma... o quê? Que superfície é essa? É um cilindro hiperbólico, porque eu vou pegar o x, que está livre, o x não tem relação aqui. Ele está solto, ele pode ser quanto ele quiser. Então, eu vou pegar esta folha e puxar para cá, né? O eixo dos x saindo da lousa. Então, eu vou pegar esta folha aqui e arrastar. E aqui também. Tá? E vai ficar um cilindro hiperbólico. Aqui seria só no plano YZ, e em 3 dimensões aqui. Aí que eu não vou conseguir, né? Tem assim, e aí ele vem para cá. Né? Essa seria uma folha dele. E aí a outra folha lá para trás. Eu não vou conseguir desenhar isso.
Tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Dá um cilindro hiperbólico. Tá? E lá atrás teria o outro pedaço. Tá bom? Tudo bem? Tá, na lista de vocês, era x2 menos y2 igual a 1. É um exercício que está... É o exercício 1F da lista. É parecido com esse, só mudei as variáveis para sair um pouco do z livre. Eu fiz o x livre, só isso. Tá?